Olá, meus alunos do sexto B, tudo bem com vocês? Professor Renato para mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos para a página 72, onde falaremos de notícia e exposição de fatos. Então, naquele mesmo processo, pegando o material de vocês, o livro para que vocês possam acompanhar, aquela folha em branco para fazer as anotações necessárias, certo? Então vamos lá, pegando o livro e foco nos estudos. Então, o que nós temos na primeira página? Notícia. Então, hoje nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre a notícia. Todos nós sabemos que gatos costumam subir em árvores. Então, qual seria o motivo de um gato subir em uma árvore e se tornar notícia? Leia os títulos a seguir e identifique a razão pela qual, nestes casos, o fato se tornou notícia. Então, nós temos alguns fragmentos, alguns casos relacionados a gatos que subiram em árvores. Vocês têm uma linha abaixo de cada um, onde vocês vão identificar a razão por que esses fatos se tornaram notícia. Então, primeiro, gato medroso, que não desce há 8 meses de árvore, ganha casa e vira atração turística em cidade de Minas Gerais. Mailei, como é chamado, subiu na árvore fugindo de cachorros quando ainda era filhote e nunca mais desceu em São José da Barra. Então, vocês vão relacionar, identificar na linha abaixo por que este fato virou uma notícia. Nós temos o próximo. Gatinho apaixonado sobe em árvore após briga com gata. O animal está na árvore, que fica na região centro-sul de Belo Horizonte há uma semana. E o próximo, bombeiros resgatam gato em árvore de 50 metros de altura em São José. Então, o felino estava desde a madrugada de quarta-feira, primeiro, em árvore após fugir de 2 cães. Então, vocês farão a análise e vão registrar nesta linha de baixo por que esses fatos viraram notícia. Ok? Continuando. Agora, nessa próxima página, nós temos essa reportagem, certo? Eu vou fazer a leitura através do meu livro, porque a minha tela não está tão clara. Então, acompanhem comigo, certo? Então, um balão cai em prédio residencial e pega fogo na zona oeste de São Paulo. Balão caiu sobre prédio e pegou fogo na rua Tucuna, em Perdizes, na zona oeste da capital paulista. Um balão, solto de forma clandestina, caiu sobre um prédio residencial em Perdizes, na zona oeste da capital paulista, nesta quarta-feira, 15. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o objeto provocou um incêndio no telhado de um dos apartamentos. A queda do artefato foi registrada na rua Tucuna. Antes de atingir o prédio, o balão sobrevoava o aeródromo do Campo de Marte, na zona norte da capital paulista. Os bombeiros foram acionados por volta das 7 horas e 56 minutos e enviaram 2 equipes ao local para atender a ocorrência. Segundo a corporação, ninguém se feriu. O telhado atingido pelo balão ficou derretido. Nenhuma pessoa envolvida na confecção e soltura do balão foi detida até esta publicação, segundo a Polícia Militar. Outro caso, a queda de um balão causou transtornos para os moradores de Pinheiros, também na zona oeste da capital, em agosto deste ano. O artefato atingiu a fiação elétrica na rua Teodoro Sampaio, próximo à rua Deputado Lacerda Franco. O fogo foi logo extinto, mas a energia teve que ser cortada para a retirada do objeto. Então, nós temos aqui uma reportagem, uma notícia online. Como eu sei que é online? Pela referência que vem aqui logo abaixo. Então, eu tenho o balão cai em prédio residencial e pega fogo na zona oeste de São Paulo. Disponível em www.folha.uol.com.br. Então, aqui trata-se de uma reportagem online, ok? Que foi publicada em uma página da UOL. Agora vamos analisar. Então, o que nós temos aqui nessa notícia? Nós temos aqui em cima, em primeiro lugar, uma frase que está maior, está destacada em negrito. Então, neste caso, nós temos que nós vamos chamar de título. Então, nós vamos agora entender a estrutura de uma notícia. Então, nós temos o título, que geralmente vem em letras garrafais. O que são letras garrafais? Letras maiores e destacadas.
Depois nós temos aqui embaixo, aí nós temos a foto, certo? E nós temos aqui um outro título, que nós vamos chamar de título auxiliar, que ele complementa o título principal. É comum aparecer? Nem sempre. Muitas vezes nós temos apenas o título, em outros casos nós temos esse título auxiliar. E na sequência nós vamos ter o corpo da notícia. Então nós temos aqui um primeiro parágrafo, que ele nos traz um resumo, que depois nós vamos ver como que se chama esse parágrafo. Então, ele nos traz um resumo do que nós vamos ler. E depois nós temos a sequência de parágrafos, ok? Então, cada um desse bloquinho que eu estou destacando se trata de um parágrafo. Então, nós sabemos que um texto em prosa sempre será dividido em parágrafos. Como a notícia é um texto em prosa, então essa divisão também é necessária, certo? Então vamos lá. Os parágrafos são marcados por um pequeno recuo em relação à margem. Na internet, são marcados por um espaço maior entre eles. Então aqui está falando de como se apresentam os parágrafos na apresentação do texto. As notícias são organizadas em parágrafos. Embora cada parágrafo apresente uma nova informação, eles devem estar conectados de modo que o texto apresente sequência e ligação entre as partes. Então, o que nós temos? Em cada parágrafo, nós temos informações diferentes. Porém, essas informações têm que estar ligadas para que o nosso texto tenha conexão. Eu não posso falar de um balão e, ao mesmo tempo, falar do Covid-19, por exemplo. Então, eu não tenho ligação entre eles. Qual é a relação que existe com o balão e o Covid-19? Então, nós temos que trazer informações relacionadas àquele assunto. E essas informações devem estar ligadas para que o nosso texto tenha um entendimento claro, certo? Para que haja uma amarração das ideias. Nós temos uma parte que geralmente é o primeiro parágrafo ou uma informação à parte que vai trazer um resumo do que nós vamos ler daquela notícia, que é chamado de lead. Esse lead, ele pode responder a estas questões. O que? O que aconteceu? Quem? Quem é envolvido naquela reportagem, naquela notícia? Quando? Quando que aquilo aconteceu? Onde? Onde que aconteceu aquele fato? Como? Qual foi o desencadear daquele fato? E por quê? Então, geralmente, nós temos esse pequeno resumo que vai trazer as informações relacionadas a essas perguntas. E é o que nós chamamos de lead. Então, a estrutura da notícia. Então, o que é comum aparecer nessa estrutura da notícia? Então, em primeiro lugar, manchete ou título principal. Geralmente é grafado de forma bastante evidente, como eu disse, em letras garrafais, letras maiores, em negrito, com o objetivo de chamar a atenção do leitor. Então, esse é o objetivo de escrever em letras garrafais, para atrair a atenção do leitor. Título auxiliar, que pode ou não aparecer, serve como um complemento do título principal, com o acréscimo de algumas informações, a fim de torná-lo ainda mais chamativo ao leitor. Depois nós temos o lead, corresponde ao primeiro parágrafo e nele são expostas as informações que mais despertam a atenção do leitor para continuar com a leitura do texto. Busca responder essas questões: quem, onde, o que, como, quando e por quê. Essa estratégia é bastante utilizada em jornais, devido ao seu caráter informativo e por poder levar informações rápidas e claras ao leitor. Então, o lead é um pequeno resumo, geralmente primeiro parágrafo ou uma pequena observação à parte, que nos vai trazer esse resumo, respondendo a essas questões: quem, onde, o que, como, quando e por quê. E o corpo da notícia, que trata-se da informação propriamente dita, com a exposição mais detalhada dos acontecimentos mencionados. Então, é a notícia em si. Após trazer as informações mais importantes no primeiro parágrafo, os parágrafos seguintes apresentam os outros acontecimentos, sempre em ordem decrescente de relevância. As informações realmente necessárias para o entendimento dos fatos, tais como os personagens, o espaço e o tempo são priorizados. Então, nós vimos que nós temos no corpo de uma notícia a manchete ou título,
título auxiliar, que pode ou não aparecer, o lead, que será esse pequeno resumo, nos trazendo as respostas das perguntas: quem, onde, o que, como, quando e porquê, e a notícia em si. Muitas vezes a notícia também pode trazer uma foto ilustrando aquela notícia, certo? Então vamos lá para mais informações. Veracidade dos fatos e impessoalidade. Então vamos entender essa parte. A notícia é um relato de uma série de fatos verídicos e não deve, de maneira alguma, apresentar informações incertas ou mentirosas. Então a notícia, ela está trazendo para nós o relato de algo que aconteceu de fato. Então eu não posso distorcer de forma alguma aquela informação. Então, se eu estou relatando algo que aconteceu, eu tenho que trazer aquilo de forma verdadeira. Eu não posso colocar informações falsas, porque aí nós teremos o que nós chamamos de fake news, que é o que tem acontecido muito na TV. Então, por exemplo, se nós estamos falando sobre o Covid-19, sobre a pandemia, e eu tenho informação real, de acordo com as pesquisas, de acordo com o Ministério da Saúde, que nós temos em São Paulo 1.000 pessoas mortas pelo Covid, eu não posso fazer uma notícia colocando que há 10.000 pessoas mortas em São Paulo, porque eu estou fazendo a distorção de um fato real, certo? Então a notícia, ela tem que relatar o que de fato aconteceu. O texto deve ser o mais impessoal possível. O que é impessoal? Quando eu não coloco minhas impressões, quando eu não coloco meu sentimento, a minha opinião. Eu tenho que tratar daquilo da forma que aconteceu. Eu não posso jamais colocar a minha posição. Contando com informações concretas que podem ser comprovadas através de entrevistas com as testemunhas, fotos ou filmagens. Então eu tenho que colocar aquilo que é real, que eu posso provar através de uma entrevista, de uma pesquisa, de testemunhas, de fotos ou imagens. Tais detalhes asseguram ao leitor a veracidade dos fatos. O que vem a ser veracidade? Veracidade, aquilo que é verdadeiro, verdade. Então, como eu disse, nós estamos tratando de relatar algo que aconteceu realmente. Então, se eu estou relatando o que aconteceu, eu não posso mentir naquele momento. Eu tenho que trazer a verdade total. Então, é isso que nós chamamos de veracidade. A linguagem jornalística deve prezar pela imparcialidade, ou seja, eu não posso colocar sentimentos meus, impressões minhas, neutralidade sobre aquilo que se relata. Para alcançar o objetivo, há o privilégio do uso de terceira pessoa. Então aqui sempre vamos tratar de um narrador em terceira pessoa, porque eu estou contando algo que eu vi, algo que eu presenciei, não que eu participei. Então por isso que o narrador sempre será em terceira pessoa. E dos verbos no modo indicativo, que depois nós entramos mais nesse detalhe. Ausência de enunciados de opinião e não uso de adjetivos que possam dar a impressão de subjetividade. Então, como eu disse, eu não posso utilizar de palavras ou expressões que mostrem a minha opinião, a minha posição em relação àquele fato, certo? Então, uma notícia, ela tem que ser imparcial, não pode ter a minha opinião, ela não pode ter a minha impressão. E tem que trazer a veracidade, ou seja, a verdade de tudo. Porque senão nós vamos cair no que nós chamamos fake news, que são as notícias mentirosas. Agora vamos analisar um pouquinho essa estrutura da notícia, então, que nós vimos anteriormente. Então aqui eu tenho em destaque: idosa de 72 anos joga óleo quente na irmã por causa de cigarro e vai presa. Então, nesse caso, nós temos o título que está destacado, está em letras maiores, em negrito. Abaixo nós teremos um pequeno resumo. Danísia Victorino foi transferida nesta sexta, 30, para o presídio de Bangu. Caso ocorreu em Cabo Frio. Vítima está internada no Rio de Janeiro. Então aqui nós temos o que nós chamamos de lead. O que é esse lead? O pequeno resumo que trará a resposta destas perguntas. Quem?
Danísia Victorino. Quando aconteceu? Nessa sexta, dia 30. Por que aconteceu? Jogou óleo quente em sua irmã por causa de cigarro. Onde isso aconteceu? Em Cabo Frio. E o que aconteceu? Ela foi presa. Então aqui nós temos o que nós chamamos de lead, que é esse pequeno resumo da notícia. E na sequência nós temos a notícia em si, que é o corpo da notícia. Foi transferida nesta sexta-feira, 30, para o Bangu, presídio no Rio de Janeiro, Danísia Florinda Victorino, de 72 anos, suspeita de tentar matar a própria irmã com óleo quente. A prisão da idosa aconteceu na última quinta-feira, dia 29, 11 dias depois do crime ter acontecido em Cabo Frio, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Segundo a delegada responsável pelo caso, Flávia Monteiro, a idosa de 72 anos jogou óleo quente na irmã Arizene Victorino de Souza, de 56 anos, por causa de uma guimba de cigarro. Então, relembrando, nós temos o título que está em destaque em letras garrafais. Abaixo, o lead, que é um pequeno resumo do que nós leremos, respondendo a essas perguntas: quem, quando, porquê, onde e o que. E, na sequência, o próprio corpo da notícia, a notícia em si. Nós temos aqui uma foto e abaixo dessa foto nós temos o que nós chamamos de legenda, que é aquela explicação sobre a foto. Agora nós vamos analisar algumas manchetes. Aqui, no caso, eu tenho a Folha de São Paulo, que é um jornal impresso, o jornal físico, aquele que nós pegamos e podemos folhear. Então, Folha de São Paulo. Qual é a manchete que se destaca? Aqui nós temos a primeira página, a folha de rosto do jornal. Então nós temos aqui: doleiro paulista comprou casa de José Serra por apenas R$1. Então nós temos aqui o que nós chamamos de manchete. Então nós vamos perceber que está em destaque, em letras garrafais. Mais um do jornal O Globo. Então nós temos aqui: crimes crescem, mas Rio investiga cada vez menos. Então nós temos o que nós chamamos de manchete ou título, que é o que se destaca em letras garrafais. E abaixo nós temos o título auxiliar: número de pessoas cai em 38 das 88 varas criminais do Estado. E aqui na sequência nós temos o corpo da notícia, certo? Mais um caso, nós temos também jornal impresso, Folha de São Paulo. Então nós temos a manchete: FIFA prevê dificuldade para turista estrangeiro na Copa. Abaixo da manchete nós temos um título auxiliar: secretário-geral da entidade alerta para os desafios de locomoção e segurança. E temos aqui o primeiro parágrafo neste quadradinho, que vai ser o nosso lead, que é um pequeno resumo e trazendo resposta àquelas perguntas: quem, quando, onde, como, porquê, certo? Então aqui nós temos a estrutura de uma notícia. Agora nós temos uma coisa diferente. Nós temos uma notícia online, aquela que foi publicada em um site. Brasil ultrapassa Reino Unido e é o segundo país com mais mortes por Covid-19. Então, nesse caso, nós temos o que nós chamamos de manchete ou título. Depois nós temos a notícia em si. O Brasil passou o Reino Unido e se tornou hoje, 12, o segundo país do mundo com mais mortes por Covid-19. São 41.828, de acordo com o Ministério da Saúde. Mas o levantamento de um consórcio de veículos de imprensa, do qual o UOL faz parte, revela que os estados apontam 73 óbitos a mais, portanto 41.901 no total. Ambos os números são superiores em relação ao Reino Unido, que, segundo a Universidade Norte-Americana Johns Hopkins, acumula 41.566 mortes. Só os Estados Unidos perdendo mais vidas para a Covid-19, mais de 114 mil. Então nós temos uma notícia online. O que nós vamos perceber? Que existe aqui um espaço maior entre os parágrafos, como nós vimos anteriormente. Quando nós temos uma notícia online, ou seja, publicada em algum site, nós vamos ter um espaço maior entre os parágrafos. Nós temos o que nós vamos chamar de hiperlink. O que é esse hiperlink? Esta palavra em azul,
que nós vamos clicar sobre ela e ela nos levará para uma outra página da internet. Então é isso que nós chamamos de hiperlink. E temos, voltando aqui, desculpa, nós temos aqui uma informação. Arthur Sandes, esse é o nosso autor. Muitas vezes aparece o nome de quem produziu aquela notícia, mas nem sempre. Do UOL em São Paulo. Esse UOL quer dizer que é uma página online. E nós temos embaixo, 12/6/2020, 18 horas e 40 minutos. Foi a hora que esta notícia foi publicada. Atualizada em 12/6/2020, 20 horas e 14 minutos. Então, por se tratar de uma notícia online, ela pode ser atualizada de tempos em tempos. Então, por isso que é necessário colocar a hora da publicação e se houve atualização. Porque quando foi publicada esta notícia, às 18 horas e 40, nós tínhamos um número, 41.828 mortes. Porém, às 20 horas e 14, esse número poderia ter mudado. Então, por isso que nós temos que colocar o horário de atualização para que possamos ter uma ideia, uma noção maior sobre o tempo dessa reportagem, certo? Então, vamos lá. Então, o que é o hiperlink, como eu falei? Trata-se de um elemento de hipertexto, palavra, símbolo ou imagem, que aparece em destaque, geralmente sublinhado ou apresentado em uma cor diferente, e que, com um clique no mouse, permite a conexão com outro elemento no mesmo site ou em outro. Então, como eu disse, o hiperlink é aquela palavrinha que virá em destaque dentro de um texto online, apenas os textos da internet. E, ao clicar com o mouse sobre ela, ela nos levará para uma outra página. Então, é isso que nós chamamos de hiperlink. Então, aqui um texto que foi publicado na internet e alguns exemplos para que nós possamos entender melhor. Então, nós temos várias palavras que estão em azul, algumas até indiquei com as setas, mas todas as palavrinhas que estão em azul são o que nós chamamos de hiperlink, porque ao clicar sobre elas, nós vamos ser levados para uma outra página. Então, por exemplo, o uso do termo sustentabilidade difundiu-se rapidamente, incorporando-se ao vocabulário politicamente correto. Então, se eu clicar sobre politicamente correto, vai me abrir uma outra página da internet. Dos meios de comunicação em massa. Clicando nesses meios de comunicação em massa, abrirá uma outra página da internet. Então é isso que nós chamamos de hiperlink. Essas palavras que estão em azul, que ao clicar nos levará para uma outra página, trazendo informações sobre esse assunto, certo? Então isso é muito comum na internet, em textos da internet apenas. Agora nós temos os exercícios até a página 78. Então, relembrando, hoje nós falamos sobre notícia. Nós entendemos que a notícia ela tem uma estrutura, que é composta de quem? Da manchete, que é o título principal. Pode haver um título auxiliar, que traz uma informação um pouco maior sobre o título. Nós vamos ter o que nós chamamos de lead, que geralmente é o primeiro parágrafo da notícia, nos trazendo um resumo e respondendo aquelas perguntas: quem, onde, quando, como e porquê. E depois a notícia em si, que é o corpo da notícia. O que nós vimos também? Que a notícia ela tem que trazer a veracidade. O que é veracidade? A verdade. Uma vez que eu estou relatando algo que de fato aconteceu, eu tenho que trazer aquilo de forma real, verdadeira, porque senão nós vamos cair no que nós chamamos de fake news. Quando eu estou escrevendo uma notícia, eu, enquanto repórter, eu tenho que ser imparcial. O que é imparcial? Eu não posso colocar impressões minhas, eu tenho que relatar aquilo que aconteceu de uma forma real, de uma forma precisa. Eu não posso colocar informações minhas, opiniões minhas, certo? E geralmente é em terceira pessoa. Por que em terceira pessoa? Porque eu estou contando algo que eu vi, que eu assisti. Eu não posso dizer que eu participei, que aí seria em primeira pessoa. Então, sempre em terceira pessoa e de forma impessoal, certo?
Então, por hoje é só. Vocês farão os exercícios com muita atenção e em breve nós faremos a correção e eu vou explicar mais um pouco. Mas se vocês tiverem qualquer dúvida, anotem para que nós possamos esclarecer. Fica um grande abraço do professor Renato e até a nossa próxima videoaula. Tchau, pessoal!